mas a palavra está dizendo que à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, essas virgens, ouvindo o grito de que o noivo estava vindo, elas tinham que se levantar, se aprumar e então ir de encontro ao noivo, para então acontecer o encontro, ok? Então, aqui nós estamos falando de um momento em que alguém está avisando que o noivo está vindo, e nesse momento em que eu sou avisado que o noivo está vindo, eu então me aprumo, eu me levanto, me preparo para ir ao encontro dele. Vamos continuar que eu vou conseguir explicar isso melhor para vocês dentro do contexto. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O que elas prepararam? As suas lâmpadas. O que é a lâmpada? A lâmpada é a palavra, certo? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, o que as virgens prepararam foi a sua palavra. Foi a palavra de Deus que elas começaram a preparar. Elas começaram a se atentar, vamos dizer assim. Por quê? Porque houve um grito de que o noivo estava vindo. Vocês têm ouvido algum grito ultimamente aqui nas aulas de quinta-feira? Jesus está voltando. Eis o noivo. É isso que a gente tem mais ouvido nesses últimos tempos. Eis o noivo. Tem alguém gritando para as virgens, para a noiva de Cristo, eis o noivo. E o que as virgens, então, elas fazem? Elas se levantam e arrumam e preparam as suas lâmpadas e preparam a palavra. Vamos continuar. E as nécias, aí as imprudentes, né? Disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que as nécias pedem para as prudentes? Elas pedem azeite. O que é o azeite? Eu queria tanto estar numa aula presencial hoje, gente, vocês não têm noção. Que eu queria ouvir a voz de vocês. Eu preciso saber se vocês estão conseguindo ir no mesmo raciocínio que eu. O que as nécias pedem para as prudentes? Elas pedem o quê? Azeite. Azeite. Não, responde. Isso, elas pedem. Isso, joia. 3 mulheres. Glória a Jesus. Então, o que as nécias, o que as loucas pedem para as prudentes é azeite. A palavra tá clara. Se tem alguém que tá diferente aí a tradução, pode falar para mim. Se não tiver escrito azeite aí, vocês podem me falar que a tradução tá errada. Então, as nécias, as loucas pedem azeite para as prudentes, ok? Por quê? Aí elas falam por quê? Olha lá. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que está apagando? Por que as imprudentes pedem azeite para as prudentes? A palavra. O que está apagando nas imprudentes é a palavra. E eu vou falar algo mais, vocês vão entender o que então representa isso. O que as imprudentes estão percebendo é que a palavra está apagada nelas. Está se apagando. Eu já não sinto mais a presença de Deus quando eu leio a palavra. Eu já não sei mais o que a palavra de Deus fala sobre o fim dos tempos. Parece que eu não estou sabendo mais o que eu estou fazendo dentro da igreja. Existe alguma semelhança com os nossos dias? Tem gente que tá, parece que o povo tá dentro do culto, mas eu não sei nem para que eu sou crente, mas para que a gente vai mesmo na igreja? Para que mesmo que a gente aceita Jesus? Para que é mesmo que Jesus voltando? Como é que é? Mas voltando, ninguém sabe de nada mais. A lâmpada, a palavra, ó, a lâmpada, a palavra está se apagando. Por falta do quê? Azeite. O que é o azeite? O Espírito Santo. Então, o que está faltando nas nécias, nas loucas?
A palavra ou o azeite? A palavra e o Espírito Santo. O azeite. A palavra não está faltando, porque elas estão dizendo aqui que a palavra está se apagando. Elas têm a palavra. Prestem atenção, queridos, no que Jesus está ensinando para nós aqui. Jesus está sendo claro que as nécias, as loucas, também têm a palavra. Eu tô olhando para a carinha de vocês, eu não tô olhando direto para a câmera porque eu quero olhar as carinhas de vocês, é o máximo. O que Jesus está dizendo é: os dois grupos, as loucas e as nécias, as duas têm a palavra, as duas têm Bíblia, as duas vão para a igreja, as duas têm religiosidade, as duas conhecem Jesus, as duas foram batizadas, as duas tomam santa ceia. Mas qual é a diferença então desses dois grupos? Um tem azeite e o outro só levou o azeite na candeia. Uma tem relacionamento e a outra não tem. Uma busca reserva sempre, porque o azeite, ele precisa ser colocado em quantas vezes por dia na lâmpada para ela não apagar? É intimidade com o Espírito Santo. Total, é isso mesmo, Lourdes. Precisa ser diário e precisa ser eu e Deus. Não existe como acumular azeite, é aí onde eu vou entrar aqui para vocês. Não existe como você buscar azeite ou você buscar reserva de azeite na coletividade. A coletividade não traz azeite para minha vasilha. A coletividade me faz ter comunhão com o corpo de Cristo. Mas o azeite, ele é individual. Por quê que eu falo isso que é individual? Por causa desse versículo que a gente acabou de ler. Se o azeite pudesse ser dado para todas as vasilhas na coletividade, então esse versículo não estaria aqui, porque as 10 virgens teriam azeite igualmente. Entendem o que eu tô falando? Essa saiu direto do trono agora. Não tá aqui na minha apostila, ok? Se a coletividade, se a igreja, o corpo, dentro dos cultos, pudesse ser o lugar aonde a gente fosse para buscar reserva de azeite, então as 10 virgens teriam azeite para esse momento. Caiu quantas fichas? Caiu. Uma noite sem dormir. Caiu quantas fichas aí? Porque a minha aqui, essa frase agora veio agora do trono e eu falei, obrigada, Jesus. Porque tem hora que eu falo umas coisas aqui com vocês que até para mim é forte. Entende? A coletividade é para se ter comunhão. Eu, a minha vasilha cheia, ter comunhão com a sua vasilha cheia, ter a comunhão com a outra vasilha cheia e assim a coisa transborda, ok? E a coisa se expande e as pessoas são alcançadas porque todos nós estamos cheios do azeite. Agora, se é só na coletividade que você busca azeite, vai acontecer com você exatamente o que está acontecendo aqui com essas 5 loucas. Quando você perceber que o noivo está vindo, você vai buscar forças na palavra e a palavra não vai dizer nada para você, porque não tem azeite, porque a vasilha tá vazia, porque você lê a Bíblia e parece que você não entende nada do que tá escrito, porque tá faltando o quê? Azeite. Vamos lá. Parece que eu tô até em cima do púlpito. Eu que busco reserva. Oi? Tem que buscar intimidade. A reserva é no teu tempo a sós com a palavra e com o Espírito Santo. É na intimidade. É no meu relacionamento com o noivo. É no meu relacionamento individual. É ali que eu vou buscar reserva. Por que eu tô falando isso? Por causa justamente do versículo. Se elas pedem azeite para as prudentes, é porque elas percebem que as prudentes têm algo a mais que elas, não é isso? A frase é exatamente essa. Se eu estou pedindo algo para alguém que eu percebo que eu não
Oi, Valdiane. Opa. Cuidado com os microfones. Quem precisar falar, abre, fala e fecha de novo. Você vai falar, Soninha? Não? Se as loucas pedem algo para as prudentes e esse algo é azeite. Vamos lá, gente. A gente já não entendeu no começo aqui, eu já expliquei para vocês o que é cada coisa. Então fica simples, fica fácil de entender o que Jesus está ensinando para nós. Tá mais claro do que água. Entende? Olha só, se o que as loucas pedem para as prudentes é o azeite, por que elas não pedem a palavra? Porque a palavra elas também tinham. O que elas pedem é o azeite, porque se elas não tiverem azeite reserva, até o noivo chegar até elas, o que vai faltar para elas? Vai faltar o principal, que é a iluminação. Eu vou chegar nisso para vocês entenderem. Então, o que está faltando é aquilo que ilumina a lâmpada, certo? Até a chegada do noivo, porque senão eu vou ficar em trevas, não vai ter luz. Vamos continuar aqui? Diz assim, ó, o versículo 8, né, que nós acabamos de ler. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mais uma coisa que eu ia falar e eu acabei esquecendo nesse versículo. Queridos, é possível dar aquilo que tem dentro de você para outra pessoa? O que vocês acham? Essas prudentes, tinha como elas passarem o azeite que estava dentro da vasilha delas para a vasilha das outras virgens? Ó, dedinho. Não. Por quê? Porque, na verdade, elas dão a resposta, né? Embaixo nós vamos ler. É impossível eu conseguir transferir algo que eu conquistei, e aí tem a ver com a compra, né? Que eu busquei diariamente com a minha intimidade com Deus. É impossível você transmitir o Espírito Santo de forma que essas loucas estão pedindo. Uma coisa é você fazer uma oração por uma pessoa e realmente ter uma unção diferente ali naquele momento e aquela pessoa receber algo de Deus. Mas transferência de unção, de óleo que existe dentro de nós, é impossível se transferir para outra pessoa. E Jesus está deixando isso claro para nós. Cada virgem precisa ter lâmpada e azeite em reserva. Por quê? Porque cada um vai precisar da sua reserva, do seu azeite, para continuar tendo as lâmpadas acesas. Vamos lá, versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Porque, na verdade, assim, é impossível que eu tire alguma coisa que está dentro de mim, da minha reserva, e dê para uma outra pessoa, porque vai faltar para mim. Isso é óbvio. Entende? Aquilo que eu busco diariamente é uma reserva minha, para minha lâmpada, para manter aceso o meu e não o do outro. Eu preciso estar alimentado. Quando eu como, né, uma comida, é impossível que o alimento que eu como satisfaça a fome do outro. Concordam comigo? É impossível que eu beba água e consiga transferir para outra pessoa a água que eu bebi, que saciou a minha sede. Então, a questão do azeite é a mesma coisa, senão esse versículo não estaria aqui. Aí ele diz assim, aí elas falam, as prudentes: ide antes aos que o vendem e comprai-o. O que as prudentes estão dizendo para as loucas nesse momento, mas que infelizmente já a gente sabe, porque a gente já sabe o final da parábola, já não dá mais tempo, já não adianta mais. Porque na verdade vai haver um tempo, quando realmente estiver muito próximo da volta de Jesus, em que as pessoas vão começar a buscar esse relacionamento, essa intimidade, e vai ser quase que impossível se conseguir isso de forma rápida, de forma fast food, entende?
Então, o que a parábola está dizendo para nós é que pode ser que não dê tempo de você sair e ir comprar e ir buscar esse azeite. Por quê? Porque nesse momento em que você saiu do lugar onde você já deveria estar abastecido e foi tentar comprar azeite e foi tentar buscar o azeite, o noivo veio. Então já aconteceu a volta de Jesus e você estava despreparado. Faltou azeite na vasilha. E aí você não viu Jesus voltar. Por quê? Porque você tinha a palavra, mas você não tinha o azeite. E aí Jesus veio e você não entrou para as bodas do Cordeiro. Ok? Vamos continuar aqui e eu vou trazer como se fosse uma reflexão para nós desse capítulo inteiro. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, essa palavra apercebidas, queridos, eu até coloquei aqui, é preparadas. Elas estavam preparadas para a volta do noivo. Diz respeito a essa preparação diária, esse azeite sendo colocado todos os dias na lâmpada, para que você esteja preparado. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E aí mais tarde chegaram as virgens nécias e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa palavra conheço, eu gosto demais dela. Quando eu aprendi o original dela, eu vou falar aqui para vocês, e aí por isso que o azeite só pode ser conseguido na intimidade. A palavra original dessa palavra conheço no grego é a palavra eido, E-I-D-O, eido, que quer dizer perceber com os olhos, perceber por algum dos sentidos. Mas o principal sentido dessa palavra é o relacionamento mesmo, né? É ter aquele conhecimento daquela pessoa, é saber quem ela é de verdade. Eu, quando falo um pouco sobre isso, eu até tenho a comparação justamente da questão da intimidade do homem e da mulher. Aquela passagem onde Jesus diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, é essa mesma palavra aqui no grego, no original. E Jesus está dizendo nessa palavra, literalmente, eu não tive relação sexual com você. Lisângela, que loucura! Como é que você fala isso numa aula de teologia? Sabe por quê? Porque o que são essas virgens? Não são a noiva de Cristo que está se preparando para encontrar com o noivo? A palavra de Deus o tempo inteiro não faz esse comparativo de um casamento, de bodas, de uma noiva, de uma mulher que está se ataviando, né, se preparando para o casamento. Então, o que Jesus está dizendo quando ele fala eu não vos conheço, tanto aqui para essas virgens imprudentes, quanto para aquela outra passagem onde fala eu não vos conheço, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, o que Jesus está dizendo é você nunca teve real intimidade comigo. Eu não sou o seu noivo. Eu não sou o seu marido. Eu não sou aquele que você realmente entrava para o teu quarto no particular e tinha um relacionamento íntimo comigo. Eu gosto demais dessa palavra, porque quando Deus pede relacionamento conosco, ele está se referindo à mesma simbologia ou à mesma analogia de um casal que é casado e que entra para o seu quarto e ali ele tem intimidade, eles se tornam uma só carne por causa do ato sexual.
Então, é exatamente isso que Jesus está comparando a nossa vida de intimidade com ele. Se você não tem esse relacionamento íntimo, se você não conhece o seu marido, o seu noivo de verdade, Jesus naquele dia, na volta dele, vai dizer: esse eu não te conheço. É esse que ele vai dizer. Porque ele vai dizer assim: você nunca teve realmente intimidade comigo. Não é o contexto aqui, mas eu só queria pôr um entre aspas, um entre parênteses aqui. Você sabe por que Deus é tão ciumento? E ele, em toda a palavra de Deus, ele justamente expressa isso dizendo: não tenha outros deuses diante de mim. Você sabe por que a gente não pode adorar outros deuses? Porque, na verdade, todas as vezes que a Bíblia fala sobre adoração a outros deuses, está falando sobre relacionamento de intimidade. Então, todas as vezes que Deus está se referindo a nós como igreja, como noiva, como sua separada, como essa noiva, né? Essa intimidade que ele deseja ter conosco, quando nós não temos essa intimidade com o Senhor, com o único Deus, com o Deus verdadeiro, a gente automaticamente vai tendo essa intimidade com outro Deus. E a gente vai se tornar, então, mulher intimamente desse Deus, porque eu vou adorar, eu vou ter relacionamento diário com esse outro Deus. Entende? Então, essa maneira de Deus se expressar falando que não nos conhece, não é no sentido de não saber o seu nome, não é no sentido de não te conhecer como pessoa aqui na terra. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: eu não te conheço intimamente. Eu não tenho um relacionamento íntimo com você. Você nunca teve intimidade comigo. Existe um casamento real entre o marido e a mulher se eles não têm relação sexual, de intimidade um com o outro? Existe isso? Isso é casamento? Não, não é casamento, ok? Então, a gente precisa entender que o que Deus está pedindo de nós, dessas virgens, é o mesmo tipo de relacionamento, é o mesmo tipo de intimidade, é o mesmo tipo de comportamento, para que no momento em que isso vier a acontecer, o noivo está vindo, quando as virgens se levantarem para preparar as suas lâmpadas, para preparar a palavra, elas tenham isso muito forte dentro delas. E aí é onde eu quero agora entrar, depois que eu terminei tudo aqui, eu quero ir para minha apostila, porque eu fiz algumas anotações e dentro disso eu quero falar para vocês algumas coisas dentro dessa palavra. Eu só quero entrar aqui para vocês entenderem. Olha o que eu coloquei quando a gente fala sobre lâmpada. Eu escrevi algumas coisas aqui para não esquecer. Então eu vou ler aqui para vocês, ó, sobre a lâmpada, que é a palavra. Se não tivermos o azeite, que é o Espírito, todo dia, fresco na nossa vida, a lâmpada, a palavra, será apagada e não saberemos o caminho a seguir. Não teremos azeite, que é o Espírito, suficiente no dia da vinda do noivo, que é Cristo. Eu vou ler de novo e eu quero que você pegue ou que você lembre o que Salmo 119, 105 diz. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Então, essa lâmpada, que é a palavra de Deus, ela ilumina o que na nossa vida? Os nossos passos, os nossos pés, né? Algumas traduções fala sobre lâmpada para os meus pés, ok? E luz para o meu caminho. Então, tá falando que nós devemos trilhar um caminho e que esse caminho ele só pode ser iluminado pela palavra, pela lâmpada, que é a palavra de Deus, ok? Mas essa lâmpada só vai estar acesa se houver azeite, se houver o Espírito. Então, eu vou voltar para a frase que eu fiz aqui para a gente entender. Olha só. Se não tivermos o azeite, que é o Espírito, todo dia, fresco na nossa vida, a lâmpada, a palavra, será apagada. Ela não terá luz, ela não vai iluminar os meus pés. E não saberemos o caminho. Como é que a gente sabe
o nosso dia a dia com Deus? Como é que a gente sabe qual o caminho que a gente tem que trilhar? Como é que nós sabemos o que Deus quer que eu faça na minha vida? Se o meu caminho, o caminho que Deus quer que eu trilhe, está escuro, está apagado. Muitos cristãos dizem assim: eu não sei para que Deus me chamou. Eu não sei o que eu devo fazer da minha vida. Eu não sei qual é o propósito de Deus para minha vida. Claro que você não vai saber. O caminho está apagado. A lâmpada não está acesa, iluminando o caminho. Porque se a lâmpada estiver acesa, ela vai ser luz para o seu caminho. Porque os seus pés vão estar iluminados. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando somente de um pé físico, mas nós estamos falando de uma vida guiada pelo Espírito. Nós estamos falando de uma vida que é regida diariamente pelo Espírito. Quem já me ouviu falar sobre isso, vai lembrar do que eu vou falar aqui. Queridos, qual de vocês viu dentro da Bíblia algum momento em que Jesus diz assim: nossa, discípulos, acordei hoje, não sei o que eu devo fazer hoje, para onde nós devemos ir, se eu tenho que curar, se eu tenho que evangelizar, eu não sei o que eu tenho que fazer hoje. Tem alguma passagem que Jesus parece não saber para onde ele tem que ir? Não. Pelo contrário, nós temos em todo o relato dos evangelhos, todas as vezes que Jesus fala, ele dá uma direção. Aliás, as suas atitudes, percebe-se que está sendo totalmente guiada pelo Espírito. Então, todas as atitudes de Jesus está baseado em uma palavra que ele já recebeu dentro dele, em algo que ele tem a percepção exata do que ele tem que fazer. E por que ele tem isso? Eu costumo falar isso nas aulas quando eu estou falando sobre esse assunto. A gente sempre acha que Jesus, aqui na Terra, era Deus, no sentido 100% dessa palavra, de onisciência, onipotência e onipresença. Mas não era. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Então, ele não tinha os atributos de Deus na sua totalidade, ok? Então, ele não era onisciente, ele não era onipotente e ele não era onipresente. Então, ele estava num lugar físico, que era Jerusalém, né? Vamos dizer assim, aquela região ali da Jerusalém, foi por onde ele percorreu toda a sua vida, e ele tinha os passos dele guiados pelo Pai, pelo Espírito Santo. Jesus todo o tempo foi guiado pelo Espírito. Por qual Espírito, Elisângela? Pelo Espírito de Deus. E qual é esse Espírito? O mesmo Espírito que guia as nossas vidas. Então, se eu como cristão estou perdido na minha vida diária, isso quer dizer que está faltando azeite, está faltando luz para minha lâmpada. Porque se eu estou perdido sendo cristão, alguma coisa está faltando no ingrediente aí. E esse ingrediente é o azeite. Porque eu sou virgem, eu tenho a lâmpada, que é a palavra, porém eu estou andando parecendo que cambaleando. Eu estou andando no escuro. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Por que você não sabe? Porque está faltando o ingrediente principal, que é o azeite. A falta de azeite vai fazer com que a lâmpada esteja apagada e você vai viver em trevas. Em trevas que eu quero dizer, os seus pés espirituais jamais vão ser iluminados pela palavra. Por quê? Porque você não tem azeite para iluminar. A palavra só pode ser iluminada através do azeite. Porque é isso que o versículo está dizendo aqui para nós. A tua palavra é lâmpada. Mas lâmpada sem azeite não fica acesa. Concordam comigo? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, ter somente a lâmpada, mas não ter o ingrediente que ilumina a lâmpada, que é o azeite, vai ser em vão ter a lâmpada. Uma lâmpada apagada na minha mão acende alguma coisa? Não. Ok? Então, o ingrediente principal da vida do cristão não é a lâmpada, não é ir no culto no domingo,
não é tomar Santa Ceia. O principal ingrediente para as virgens aqui, para aquelas que estão aguardando a volta do noivo, é o azeite. Porque senão, na última hora, vai faltar azeite, porque eu vou me ver em trevas, eu vou me ver sem luz para a palavra. A palavra não vai fluir na minha vida porque não falta luz para iluminar a palavra, ok? Vejamos então, eu já falei sobre isso, né? As virgens são dois tipos de cristãos, aqueles que têm a palavra e aqueles que não têm. Eu coloquei aqui, ó, os loucos, que são as loucas, né? As virgens loucas, ela só tem a lâmpada. Eu escrevi isso aqui. Que seria ter a palavra, mas não ter a revelação da palavra. Que é o quê? A iluminação do Espírito. Vocês já perceberam que algumas pessoas, elas parecem que elas abrem a Bíblia e aquilo parece que tem um outro sentido para ela? Parece que alguém lê a Bíblia e prega para nós e ensina para nós e parece que aquilo tudo faz tanto sentido. É porque a palavra está sendo iluminada pelo Espírito. Como existem outras pessoas, ou não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu já tive essa sensação no início da minha caminhada, principalmente, de abrir a Bíblia e de ler e aquilo não faz sentido para mim. Aquilo uma coisa não liga na outra. Eu não sei, não entendo nada do que está escrito. O que está faltando aí? Iluminação na palavra. Revelação do Espírito para nós. A palavra ela só pode ser entendida a partir do ensinador. Quem é o nosso ensinador? Quem é o Paracleto? Que é aquele que ensina todas as coisas. O Espírito Santo. A única pessoa capaz de nos ensinar a palavra para que ela então gere fé dentro de nós é o Espírito Santo. Se não houver esse ingrediente no nosso dia a dia para nos ensinar a palavra, é somente um livro com letras escritas. É somente mais um livro na minha estante. É somente mais uma história bonita que eu estou lendo. Agora, quando eu leio a palavra, guiado por essa luz, por esse azeite, que é o Espírito Santo, opa, aquilo passa a ter vida em si mesmo. A palavra de Deus começa a ter vida em si mesmo. Eu coloquei aqui, né? Porque ter a Bíblia, ler às vezes, ir aos cultos, ter aceitado Jesus, nada será garantia de estar preparado para a vinda do noivo. Então, mais uma vez eu digo para vocês, o que vai fazer com que nós estejamos preparados para a vinda do noivo é ter lâmpada, ter vasilha